Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Consagramos a nossa família, nossas decisões, projetos, sonhos e colocamos tudo aos pés de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Oramos para que o Senhor libere do teu favor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Também te pedimos, traga uma proteção em favor de todos que estão ligados a nós, aqueles que estão próximos, as pessoas da nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam guardadas por Ti, Senhor. E livra-nos de todo laço, livra-nos de todo tipo de operação do mal. Quebramos toda a influência maligna e manipulação das trevas ao nosso redor e pedimos a Tua proteção, Senhor. Pedimos que a Tua mão de poder seja sobre nós, seja sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa que vai te abençoar, amém? E você que está nesse propósito de 14 dias, colocando aos pés da cruz a sua vida, creia no sobrenatural. Não existe nada tão poderoso aqui nessa terra quanto colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nossas decisões nas mãos de Deus. Acredite que Deus vai te responder. Amém? Eu creio e libero essa palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de respostas. E eu creio que esse ambiente está envolvido em oração, está envolvido no sobrenatural de Deus. Eu quero começar dando um testemunho maravilhoso para você do que Deus tem feito. A Nancy, ela mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz. Eu venho contar o testemunho de cura da minha mãe. No dia 5 de novembro do ano passado, ela fez um ultrassom e foi encontrado um tumor enorme em um dos ovários dela. Nosso mundo caiu com a descoberta. Fiz todos os propósitos desde então. Os médicos diziam se tratar de um tumor agressivo, que já tinha aproximadamente 30 centímetros e estava comprometendo os órgãos. Ocorreu tudo perfeitamente bem na cirurgia e no pós-operatório. A cirurgia, que poderia durar até 9 horas, durou apenas 2 horas e meia. Hoje, minha mãe está totalmente curada. Nossas orações foram ouvidas. Toda a honra e glória ao Senhor. Estou tão feliz e agradeço a Deus pelo milagre alcançado e por ter colocado o Senhor em meu caminho. Aprendo todos os dias com as orações. Deus abençoe grandemente você, sua família e sua equipe. Muito obrigado, Nancy. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Essa é a nossa fé nele. Nós cremos nele. Nossa fé está nele. Glória a Deus. Amém? E você, que talvez esteja enfrentando um desafio muito parecido com a da família da Nancy, você pode colocar aqui aos pés da cruz. Você pode colocar aos pés de Jesus esse problema, apresentar a Deus em oração, e eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Você tem que crer também. Você tem que crer. Mas a fé sem obras é morta. Significa que você tem que ter fé, mas você tem que orar também. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre inimigos internos. Tem coisas que nos sabotam, infelizmente. Você já parou para pensar que tem coisas que não é o diabo que faz, não é o outro que faz contra você, é você que faz contra você mesmo? Eu conheci um homem que era uma pessoa maravilhosa. Sabe a pessoa que é boa para todo mundo? Excelente pai, excelente marido, excelente profissional, pessoa que se dava com todo mundo, um coração gigante, mas ruim para ele. Ruim para ele. Era bom para os outros, ruim para ele. E ele tinha um vício terrível da bebida. E esse homem, ele ele era ruim para ele.
porque passava por cada situação e acabou morrendo. E eu avisei ele, inclusive antes dele morrer, você é ruim para você, porque a mulher dele dizia para mim que ele era uma pessoa maravilhosa, os filhos amavam aquele pai, mas se perdeu na bebida, foi ruim para ele. Há coisas que a gente mesmo se sabota. E se queremos viver algo diferente na nossa vida, nós precisamos vencer esses inimigos internos, inimigos que nos levam para o vício, inimigos que nos levam a viver uma vida imoral, inimigos que nos levam até mesmo a estragar a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 7, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, existe algo aí que se chama o pecado que tenta nos vencer. E nós só vamos vencer o pecado se reconhecermos ele e nos colocarmos diante de Deus. E existem alguns inimigos que a gente precisa vencer. Você suporta o que não faz bem? Como assim? Como eu disse, tem coisas que a gente é muito tolerante, com coisas que não nos fazem bem e estamos acomodados com aquilo. Se você tem um vício, isso não faz bem para você, mas você suporta isso, porque isso está governando e dominando você. Pessoas te diminuem, ambientes te sugam, relações que te adoecem e você não se posiciona em relação a isso. Você suporta o que não te faz bem. As pessoas, cada uma querendo uma parte de você, arrancar um pedaço, e você só vai aguentando isso quieto, você não se afasta delas, você não muda de direção, parece que você está encantado até. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Não podemos suportar o que não nos faz bem. Claro que existe a questão da resiliência, mas, sabe, você não é obrigado a certas coisas. Deus não obriga você a manter uma amizade que só tira de você. Mas você suporta? Você suporta o que não está te fazendo bem? Há amizades que adoecem? Eu cheguei a essa conclusão. Porque chega um momento, sabe, você faz tanto por uma pessoa, tanto, mas ela entra ano e sai ano, ela continua aprontando para você. Não tem como essa relação ir para frente. É por isso que tem coisas que a gente não tem que suportar. Por quê? Porque não está nos fazendo bem. O que não está te fazendo bem, que está em teu poder de mudar, mude. Você não é refém dessa amizade. Você não é refém até mesmo dessa relação familiar que só tira de você. Como assim só tira de você? Bem, eu conheço, sabe, muitos filhos problemáticos, mas existe pais problemáticos também. Existe sogro problemático, sogra problemática. Existe cunhada problemática. Existem pessoas da própria casa que são pessoas, sabe, contaminadoras. E enquanto você mantém isso, sabe, de você não conseguir lidar, isso está lhe fazendo mal, de alguma maneira isso vai lhe prejudicar. Então você suporta o que não te faz bem. É diferente de um casamento e da relação de pais e filhos. Porque a relação de pais e filhos, sabe, é seu filho, você tem que suportar, é sua família. Casamento tem momentos desafiadores, mas tem que suportar e com a ajuda de Deus você consegue vencer, né? É diferente. Tem coisas que a gente tem que resistir, tem que suportar. Porque Deus dá vitória. Amém? Deus dá vitória. E isso acontece com todo mundo. Agora, entenda uma coisa. Tem certas coisas que, de alguma maneira, sabe, tentam
oprimir você demais. Tem gente que suga, tem amizade que suga, tem relacionamento que suga. Certa feita eu ajudei um jovem que quem era o sugador na vida dele era a pessoa para quem ele trabalhava. A pessoa para quem ele trabalhava, sabe, estava sugando ele além do normal. Como assim? Não era na questão do trabalho, era, sabe, fora do trabalho, começou a pedir coisas para ele e ele se tornou assim, como se fosse uma pessoa que não tinha mais a sua vida. Ele vivia só para aquela pessoa, porque além de ter que trabalhar as suas 8, 9 horas todos os dias, ele saía do trabalho e ele tinha que trabalhar mais um pouco e não era remunerado por isso. Porque, sabe, trabalhava numa cidade pequena, morava nessa cidade pequena e aonde não tinha muito emprego. Então ele deixou de viver os sonhos dele e ficou preso naquele tipo de relação. E tem coisas que é um jugo na vida da pessoa. Existe uma segunda coisa, um segundo inimigo interno, forças invisíveis te prendendo. Forças espirituais que causam baixo autoestima também, culpa. Cuidado com coisas invisíveis que te prendem. A pessoa se sente culpada por algo do passado. Deus sabe que a gente comete erros, mas a gente não pode ficar opresso pela obra do acusador. Porque vem aquele sentimento de culpa, não, porque você fez isso no passado, porque não sei o quê. A pessoa, ela cometeu erros no passado e ela está sempre sendo lembrada por aquilo, tanto por meio de pessoas quanto por ela mesma. E isso também são ataques do inimigo. E uma pessoa que está sempre sendo acusada, está sempre se sentindo culpada, ela vai ter amarras invisíveis prendendo ela. Porque isso também vai impedir com que ela prossiga com a vida dela, com que ela entre em coisas novas. Como eu encontro pessoas que não conseguem viver uma nova história na sua vida. A todo momento encontramos pessoas que não conseguem romper, sabe, na sua história, porque elas estão presas a algo lá do passado, a algo que elas cometeram lá atrás, na adolescência, sabe, e não conseguiram se desvincular daquele capítulo da sua vida. Isso é uma amarra invisível. A pessoa está sendo sabotada pela obra do acusador. A Bíblia diz que quem acusa é o diabo. Se você já pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Você está perdoado. A obra do acusador é apontar para o passado. A obra do acusador, sabe, é apontar o dedo para você, é te criticar, é te lembrar das coisas erradas que você fez. Isso é a obra do acusador. Você está perdoado. Se você pediu perdão a Deus, você está perdoado. Deus te perdoou. Viva uma nova vida. Você não pode viver, sabe, se culpando, sendo acusado a todo momento nos seus pensamentos ou por outras pessoas. Até essa baixa autoestima. Às vezes alguém diz uma coisa pra gente e a gente fica, se sentindo mal com aquilo e fica se sentindo, sabe, inferior, menor, e você olha pro espelho e você fica se comparando e você pensa assim, puxa, antes eu tinha mais cabelo, antes eu tinha um corpo melhor. Enfim, você fica se comparando com o que passou. Ei, essa baixa autoestima, ela pode estar fazendo você se manter em um lugar de cativeiro, em uma zona de conforto, porque você pensa assim, puxa, não tem mais o que eu possa consertar, não tem mais o que eu possa... Claro que pode. São forças invisíveis que estão dizendo para você aí no seu interior que você não pode se cuidar, que você não pode melhorar o seu corpo, que você não pode melhorar a sua saúde. Entende? Ou seja, a baixa autoestima também é um inimigo invisível, porque ele tenta me prender. Ele tenta me prender a algo que eu sou livre, algo que eu sou livre. Talvez você, sabe, você queira mudar a sua realidade. E tudo à sua volta diz que você não pode mudar a sua realidade. E eu vim aqui para dizer para você que essa amarra,
seja ela espiritual, seja ela por baixa autoestima, não pode mais lhe prender. Você está livre por meio de Jesus Cristo. Você está livre. Você pode viver algo novo em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra na sua vida. A partir de hoje, você vai colocar essa baixa autoestima aos pés da cruz e você vai se levantar. Amém? Porque você é abençoado. Jesus morreu na cruz por você. Você é um filho de Deus. Você é um cidadão dos céus e você pode romper com toda a história negativa na sua vida. Você pode romper com tudo aquilo que hoje te mantém em um cativeiro espiritual. Você está livre para viver algo novo. Você está livre para viver os melhores anos da sua vida em nome de Jesus. O melhor ainda está por vir. Amém? Talvez o diabo diga para você, não, você viveu já os melhores anos, e eu quero dizer para você que não, você ainda vai viver os melhores anos. Nada se compara ao que Deus tem reservado para a tua vida. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz para a nossa vida, pensamentos de prosperidade, pensamentos de avanço, de crescimento. É isso que Deus tem para você. Então, toma posse. E coloque essa baixa autoestima, sabe, que impede você de se relacionar com as pessoas, que impede você, sabe, de estar em lugares de honra, lugares que Deus tem para você. Você talvez diga assim, eu não me acho digno dessa prosperidade, eu não me acho digno dessas promessas que Deus tem, mas Jesus morreu na cruz por você. Ele lhe deu essas promessas. Então você pode sim e deve entrar nesse tempo de promessa. Escreva aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Escreve aí, por meio de Jesus Cristo, Ele me fez digno. Pare de se auto-sabotar. Pare de se auto-sabotar. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa instrução profética para a tua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar uma palavra com você. Amém? E essa palavra, no Salmo 91, eu queria que você lesse o verso 13. Eu vou ler todos os Salmos, mas eu queria deixar essa palavra só para encerrar esse assunto. A Bíblia diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro pode ser uma armadilha natural, mas existem laços e amarras que às vezes estão dentro de nós. E é isso que está nos sabotando. Esses inimigos invisíveis, você tem que colocar eles aos pés da cruz. Porque está escrito aqui que Ele te livrará disso. Ele te livrará, Jesus te livrará disso. Coloca isso aos pés da cruz. Amém? Abra teu coração para Deus agora. E Deus vai operar aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Eu gostaria que ninguém deixasse de compartilhar essa oração. Porque assim como foi bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas. Amém? Vai ser bênção para outras pessoas. Olha o testemunho da Nancy que eu dei no início. 30 centímetros de tumor. 30 centímetros de tumor. Jesus Cristo entrou, curou, restaurou. Esse é o Deus que eu acredito. Agora imagina você espalhar essa mensagem boa, as boas novas. Você compartilhar com outras pessoas. Vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. E recado importante, você que não é meu aluno ainda na academia, essa semana vai ter um podcast exclusivo dentro da academia, com um doutor que é cristão. Ele é um dos maiores proctologistas do mundo, ele é especialista no intestino. Ele vai estar comigo num podcast onde nós vamos falar sobre experiências sobrenaturais. Então você que é meu aluno na academia, essa semana você vai receber muito desse podcast. E também amanhã eu vou começar um outro tema na intercessão, que eu vou falar sobre forças naturais e espirituais e como bloquear aquilo que tenta manipular você, certo? Então você que não é meu aluno na academia, torne-se aluno, e você que é aluno, amanhã, 20 horas, vai ferver a academia aqui no Global. Quer se tornar nosso aluno? Aqui na descrição do vídeo tem os 2 links, o link do meu site, que você pode se inscrever por ali, e também o link da academia. Inclusive, se você mora nos Estados Unidos, em julho, eu estarei nos Estados Unidos e irei fazer uma escola de profetas, onde eu vou ensinar você
a ouvir a voz de Deus e também vou ministrar o profético sobre a tua vida. E em junho eu estarei em Roma, certo? Para a Escola de Profetas em Roma. E você que mora na Europa, entre em contato com o meu pessoal, vai lá no meu site e veja como você pode entrar em contato para você participar das escolas de profeta, tá bom? Muito bem, já compartilhou aí? Já se inscreveu, você que está aqui pela primeira vez? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, olha o que eu disse, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? Coloque tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, colocamos nas tuas mãos agora a nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos. E apresentamos a Ti, Pai, tudo aquilo que tem tentado nos sabotar. Eu apresento a vida dessa pessoa, Pai, e colocamos a culpa aos Teus pés. Colocamos, meu Deus, as mágoas, os ressentimentos aos Teus pés. Colocamos a acusação aos Teus pés. Colocamos também, Pai, a baixa autoestima aos Teus pés e pedimos agora, Pai, que o Senhor desfaça toda a amarra na alma dessa pessoa. Toda a obra do acusador na vida dela está por terra agora. Tudo aquilo que diz para ela que ela nunca vai ficar melhor, que as coisas não vão melhorar para ela, tudo aquilo que diz que ela nunca vai ser feliz, tudo aquilo que diz que ela não está mais como ela estava antes. Senhor, eu quero declarar que os melhores dias dela ainda virão, os melhores dias. Ela viverá coisas extraordinárias, ela viverá um hoje extraordinário, porque a tua mão de poder está agindo. A tua mão de poder está trabalhando. Que caia por terra o laço do inferno, que caia por terra todo tipo de obra contrária do inferno contra a vida dessa pessoa, contra a sua família. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda mulher que deseja engravidar, que precisa de um milagre de Deus, que haja essa intervenção na vida dela e na vida do marido. Oramos por milagres, oramos para que a possibilidade divina venha sobre a vida dessa pessoa, que o poder de Deus encubra ela totalmente. Oramos também para que todo nódulo, mioma, cisto, microcisto, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um problema, Senhor, de nascença, nós oramos por cura, por milagre, por uma estação nova. Oramos também, Senhor, por provisão financeira. Toda pessoa que está pedindo ao Senhor uma porta aberta, uma porta de emprego, que está pedindo ao Senhor recursos, que está pedindo ao Senhor também que o Senhor venha ajudá-la em coisas que ela não está conseguindo por ela mesma. Meu Deus, nós pedimos uma intervenção divina agora, de provisão, de milagres, de sobrenatural, que seja liberado sobre a tua vida agora. O favor divino, a graça do Senhor seja liberada sobre a tua vida e que caia por terra tudo aquilo que tem lutado contra a tua vida, caia por terra todo laço, Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo essa vida e eu peço teu favor, peço tua proteção e teus milagres no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa palavra de Deus, toma posse dessa instrução do Espírito para a tua vida, no nome de Jesus, e não esqueça de compartilhar. Amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos aqui aos pés de Jesus, nos rendendo a Ele, colocando tudo diante dEle, porque
Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo para nos ajudar. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Entregamos ao Senhor o nosso caminho, entregamos ao Senhor nossos projetos, nossos sonhos. Meu Deus, Tu sabes o caminho certo, a oportunidade certa, o tempo certo, e nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Não queremos rejeitar a Tua vontade, não queremos ignorar a direção que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, nos conduza, nos pegue pela mão, Espírito Santo, e nos direcione em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus Cristo. Também eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura total e completa agora. Jesus, Tu levou sobre Ti todas as nossas dores. Tu levaste sobre Ti todas as mazelas do ser humano. Por isso declaramos essa pessoa livre agora, livre da dor, livre da enfermidade. Que toda infecção, inflamação, dores, câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo. E que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, de medo, de aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus venha cobrir você totalmente. Que o poder de Deus venha guardar a tua vida, venha guardar a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dar um testemunho para você, um testemunho maravilhoso da Graziele. Olha o que ela mandou. A paz. Eu tinha repetido os quadros de cistite e na maioria das vezes só o antibiótico resolvia. Certo dia, novamente com a cistite, eu sabia que era necessário ir ao médico para pegar a receita e tomar o antibiótico, mas eu senti vontade de abrir a oração da noite antes. Dentro de mim veio: Jesus ainda cura. Nesse momento eu estava com muita dor. Quando abri a oração, fui instantaneamente curada. Quando dei conta, a oração havia acabado e com ela toda a dor e a sensação de inchaço no útero. E desde então nunca mais tive, oh glória a Deus, desde o início ao abrir a oração fui completamente curada. Toda a honra e glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor continue sendo um canal de bênçãos. Deus é fiel, Graziele. Jesus Cristo cura. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te guiar ao caminho certo. Em nome de Jesus. Você que está orando e você que está pedindo ao Senhor, me direciona, Senhor, me guia, ordena meus passos. Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você aonde você tem que ir, com quem você tem que falar. E você tem que compreender que Deus, Ele pode colocar isso nos seus pensamentos. Ele pode trazer uma informação privilegiada a você, mostrando para você com quem que você tem que falar, aonde que você tem que ir, porque é assim que Deus nos direciona. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Eu estava, depois do culto de domingo, almoçando, e um casal entrou pela porta do restaurante e, sabe, meu final de semana foi muito intenso porque tivemos a vigília até meia-noite. No domingo eu dormi cerca de 4 horas e pouco, porque eu tive que acordar às 5 da manhã para gravar e transmitir ao vivo a live às 6 da manhã. Daí eu gravei até 8h45. Eu gravei até 8h45. Cheguei na igreja 9 horas, ministrei naquele culto, saí da igreja 12:30
Então, eu vivi intensamente o final de semana e eu estava mais tranquilo porque cheguei em casa, troquei de roupa e fui com a minha família para almoçar. E como eu disse, cheguei no restaurante ali bem relaxado, sabe, tentando descansar a minha cabeça. E eu vi que entrou pela porta do restaurante um casal. E aquele casal me chamou a atenção, mas assim, me chamou a atenção que eu só observei eles, só vi eles entrando. Mas enquanto eu estava ali, almoçando, aquele casal ali não saía da minha cabeça. Nunca os tinha visto na minha vida, nunca os tinha visto na minha vida. E pedi a conta para ir embora para casa e paguei e minha família se levantou e estávamos indo embora. E quando eu olhei novamente para o lado, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: vá lá e entregue uma palavra para aquele casal. Eu pensei assim, poxa, mas eu nem conheço esse casal e eu estou querendo descansar, Senhor. No entanto, eu aprendi ao longo dos anos que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho e procuro, sabe, não buscar entender o porquê de algumas coisas. Simplesmente faço porque sei quando Deus está me direcionando, sei quando Deus está me guiando a algo. E cheguei para aquele casal e eu disse: eu vim cumprimentar vocês, não conheço vocês, mas Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu liberei a palavra. Eles ficaram espantados com a palavra e receberam a palavra e disseram: qual que é o seu nome? E daí eu dei o meu nome para ele já começou a me seguir nas redes sociais e virei as costas e saí. Aí minha esposa perguntou: o que você estava fazendo? Eu disse: eu estava obedecendo a Deus. Eu estava obedecendo a Deus, eu fui entregar uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai encontrar milagres no seu caminho. Pode você não entender o porquê de algumas coisas. Pode você se perguntar: a Deus, por que o Senhor está me conduzindo por aqui? Por que o Senhor está me levando por ali? Por que o Senhor me mandou bater nessa porta? Por que o Senhor me mandou entregar essa palavra? Deus está lhe conduzindo num caminho. E nesse caminho que Deus está lhe conduzindo, Ele também vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Porque quando você é direcionado por Deus, você não está só amando de Deus para algo, você está também encontrando bênçãos que Ele deixou naquele caminho. E eu quero mostrar isso para você também na palavra. Em Gênesis capítulo 32, no verso 1 e verso 2, olha o que está escrito aqui nessa palavra: porque no caminho você vai encontrar anjos. No caminho você vai encontrar anjos. Ainda que você não perceba, você vai encontrar anjos. Gênesis 32, verso 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram, olha só, vieram ao encontro dele. Jacó estava seguindo uma direção que Deus havia dado. E a Bíblia diz que ele encontrou no caminho anjos. Anjos vieram até ele. Quando obedecemos a Deus, pode ser que a gente nem entenda direito o que está acontecendo. Naquele caminho, Deus está colocando anjos também para te servirem. Então você está servindo e ao mesmo tempo Deus já deu ordens a anjos para te servirem. É por isso que eu estou para servir a Deus em qualquer lugar. Não importa se é num aeroporto, não importa se é num shopping, não importa se é na rua. Eu estou amando dele. Se ele me mandar liberar uma palavra sobre alguém, então eu irei liberar. Se ele me mandar falar com alguém e pregar o evangelho, eu irei pregar. Aonde ele me colocar, porque eu estou amando dele. E eu sei que quando eu estou amando dele,
estou sendo dirigido por Deus para algo, ao mesmo tempo, Deus também está mandando anjos para me servirem. Eu já tive a sensação, sabe, de estar servindo a Deus e não estar vendo nada naquele momento, e Deus me mandando, sabe, entregar algo e semear e ajudar e seguir o meu caminho só semeando. Já vivi e já pensei, sabe, que Deus estava me colocando em situações apenas para que eu servisse naquele tempo. Mas logo após isso, sempre vinha uma colheita extraordinária para a minha vida. Porque a gente pensa que Deus, ele não recompensa, mas ele recompensa quem obedece. Deus recompensa quem obedece a ele, quem se rende ao propósito dele, quem faz o que ele quer. Esses tempos atrás eu sonhei com um casal e eu sonhei com eles em um determinado lugar. Liguei para ele e disse: olha, Deus me mostrou isso, e ele me disse assim: puxa, eu não tenho nem a mínima vontade de estar nesse lugar que você falou. Eu disse: ok, mas foi o que Deus me mostrou. E encerramos a ligação e tudo certo. Em menos de 6 meses, guarde isso, em menos de 6 meses, Deus preparou ele e a esposa para estarem exatamente naquele lugar que Deus havia me mostrado. E um detalhe, o lugar que Deus me mostrou foi um lugar que Deus derramou honra sobre eles. Eles tiveram uma oportunidade, eu não sei se terão novamente em vida, mas Deus preparou algo incrível, realmente incrível. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vamos encontrar no caminho dele bênçãos. Pode você, sabe, não ter a ideia do que Deus irá fazer. Você tem uma mínima noção que Deus pode fazer, mas você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que está por trás. Já teve momentos que eu não queria estar com algumas pessoas. Não queria estar com algumas pessoas porque eu estava cansado, eu queria ficar, era mais quieto. Eu sou o tipo de pessoa que me recupera quando eu estou em silêncio. Eu gosto de me recuperar quando eu estou em silêncio. Daí eu quero ficar sozinho com Deus, ou quero sair para dar uma caminhada e uma esparecida na minha cabeça. E quando eu estou sozinho, eu consigo colocar tudo em ordem na minha cabeça e consigo ter, sabe, um novo gás para o outro dia. E me pegou num dia que eu queria ficar sozinho, e parece que foi um dos dias que Deus mais me colocou para trabalhar, sabe, porque Ele me colocou diante de pessoas, Ele me fez profetizar sobre pessoas, Ele me fez dar conselhos para pessoas, Ele me fez ouvir pessoas, Ele me fez ajudar pessoas, e foi aquele dia, sabe, que eu pensei que não ia terminar, porque quanto mais eu queria descansar, mais pessoas vinham e eu ajudava uma e ajudava a outra e eu fiquei envolto disso e o dia se encerrou. No outro dia, eu estava completamente renovado. Então eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue um direcionamento do Espírito Santo, você com certeza vai ser recompensado. Anjos vão vir para o seu caminho, Deus vai enviar. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você seguir a direção que Deus está te dando, pode agora nesse momento você não saber o certo o que fazer, mas apenas siga essa direção, porque Deus já mandou anjos para se encontrar com você no caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai ser surpreendido pela glória de Deus e você verá o que Deus irá fazer.
Eu tenho lido a história de Jacó e Jacó ele saiu fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo. Jacó fez umas coisas erradas, umas coisas que não deveria fazer, e ele foi parar na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Só que ali Jacó passou por muitas dificuldades. Labão não era um homem fácil. Labão era um homem que ele queria o trabalho das pessoas, mas ele não queria pagar pelo trabalho delas. Eu acho que você conhece gente assim. E o que me impressiona é que depois de servir a Labão vários anos, Deus fala com Jacó e Deus diz para ele: é tempo de você retornar à sua casa. Quando alguém sai ameaçado de morte de um lugar, é bom aquela pessoa não voltar para aquele lugar. É coerente, é inteligente. No entanto, Jacó, ele recebeu a instrução clara de Deus e ele se movimentou. Mesmo que você não entenda as direções de Deus para a sua vida, procure obedecer a Deus. Existe algo na obediência, existe algo no caminho que, com certeza, vai tornar a sua vida melhor. Porque essa viagem de Jacó, de retorno, até eu espero um dia ministrar sobre isso, sabe, a mensagem inteira. Porque no retorno de Jacó, muitas coisas aconteceram. Ele viu um acampamento de anjos, ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ele viu os anjos vindo ao encontro dele e ele teve uma visão. Depois ele se encontrou com um anjo no Val de Jaboque e ali Deus mudou o nome dele. Ele não iria mais se chamar Jacó, mas agora iria se chamar Israel. E quando ele então teve o reencontro com o seu irmão Esaú, ele estava com medo, mas o que ele não sabia é que no caminho da obediência, Deus já estava trabalhando no coração do irmão dele. E quando Jacó e Esaú se encontram, então eles se abraçam, choram, e ali Deus restaura, ali Deus reposiciona, ali Deus restitui. Eu vim aqui para profetizar algo para a sua vida, que no caminho da direção de Deus, você verá as coisas extraordinárias que acontecerão na sua jornada. Deus fará tantas coisas na sua jornada. Deus irá intervir. Você verá, sabe, uma ajuda angelical no seu caminho. Você será surpreendido pelo sobrenatural de Deus. Agora, qual que é a chave de tudo isso? A chave é estar no caminho que Deus direciona. A chave para o encontro sobrenatural, a chave para os milagres, a chave para as coisas incríveis que irão acontecer na sua vida está na obediência à voz de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha falado com você. E se você está para tomar alguma decisão, se você ouviu algo de Deus, obedeça. Se foi Deus que falou com você, obedeça. Porque você verá a glória dele no seu caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Que você verá a glória dele no seu caminho? Então receba essa palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e gostaria de convidar você hoje à noite. Nós vamos ter, às 20 horas, uma aula incrível dentro da Academia Quino Global. Não é apenas uma aula, é um tempo de direções especiais que os nossos alunos vão receber. Nós estamos falando de intercessão, estamos no módulo de intercessão e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Amém? E eu quero também compartilhar com você. Escute isso, quero compartilhar com você. Se você não é aluno da Academia Quino Global, aqui na descrição do vídeo você pode clicar e entrar, porque essa semana, além dessa aula incrível que você vai receber hoje à noite, na quinta-feira eu vou liberar um podcast exclusivo
que eu fiz com o Dr. Fernando Lemos. Ele é um dos coloproctologistas mais conhecidos do mundo e ele vai contar experiências que ele teve com Deus nos seus plantões e como Deus visita sobrenaturalmente as pessoas. É incrível. Vou liberar na quinta-feira esse podcast. Você que é aluno da academia vai poder, receber tudo isso, esse conteúdo exclusivo. E se você ainda não é nosso aluno da academia, vá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Amém? Também quero convidar a todos, domingo agora temos Santa Ceia na igreja e eu vou liberar uma palavra profética que com certeza vai abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha oração é que Deus mude histórias nesse domingo de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na nossa nobre missão de sermos uma voz para essa geração. De domingo a domingo eu estou na TV Bandeirantes ministrando a milhares de pessoas, levando a palavra de Deus a elas e compartilhando com elas a respeito de um Deus que fala, a respeito de um Deus que fala, de um Deus que se revela, é um Deus que transforma. Então, gratidão aos meus parceiros, gratidão aos intercessores que estão sempre conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e nesse Salmo 91 eu creio, certo, que Deus vai fazer algo aí na sua vida, porque eu estou ungido por Deus aqui para orar por você. Então receba essa palavra do Salmo 91 e compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com 7 pessoas no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários também, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, mais uma vez estou pedindo. E compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Amém? Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui e temos visto milagres de Deus. Amém? Por isso, eu só queria concluir com isso. Se Deus lhe direcionar a algo, seja obediente ao Espírito Santo. Eu tenho descoberto que nós encontramos bênçãos no caminho da obediência. Grave isso. As pessoas não andam ensinando sobre isso, mas ouvir a Deus transforma a nossa vida verdadeiramente. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento para que o Senhor esteja direcionando a vida de cada pessoa a fazer a tua vontade, a bater nas portas certas, a ir aos lugares certos, a estar com as pessoas certas. Meu Deus, tira todo engano, toda mentira. Tira, Senhor, toda limitação que está impedindo essa pessoa de ver a operação de Deus na vida dela. E que ela possa ser sensível à voz de Deus e à vontade do Espírito Santo.
Por isso, Senhor, abre a visão dos teus filhos e abre a sua audição espiritual neste momento. No nome de Jesus, também oro, Senhor, para que toda pessoa que está sobrecarregada, que sente fardos pesados em cima de si, que nesse momento ela seja livre, que a unção de Deus quebre o jugo, que a unção de Deus desfaça todo o peso que ela está sentindo, toda a opressão em cima dela, da casa dela. E eu digo, escuta aqui, Satanás acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai agora do caminho dela. Eu quebro o espírito de inveja, de confusão, de atraso, toda a perturbação no caminho dela, na casa dela, na família dela. Eu digo, sai em nome de Jesus. E que venha tempos de paz, que venha tempos de alegria, tempos de refrigério, de renovo de Deus. E nós profetizamos que vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver mudança de história na vida dessa pessoa e no seu caminho. No nome de Jesus eu te abençoo e eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida, um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Receba do toque do Espírito sobre ti e sobre todos que estão ao teu redor. Senhor, visita essa família, visita com teu poder e nós oramos para que toda enfermidade, toda doença renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para a ferida aberta, em nome de Jesus Cristo, seja sarada. Nós dizemos a todo problema de coluna, agora seja sarado. Em nome de Jesus, que essa coluna receba a cura, receba um milagre, que esse corpo seja totalmente sarado. No nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Também oro, Pai, por tudo aquilo que oprime crianças, perturba crianças, que essa casa receba a paz de Jesus. Eu declaro vitória de Deus nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, dessa oração e compartilha. Se você creu naquilo que foi ministrado aqui, compartilha essa oração agora. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.